Amém, irmãos. Hoje nosso culto foi dentro do que nós que pensávamos em preparar uma mensagem, né? Então a gente vai logo de imediato abrir nossa Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, e vamos ler até o versículo 31. Lucas, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, capítulo 16, verso 19. Pode ficar sentado mesmo, irmãos. Fica sentado mesmo. Fica aqui, não. Abriu aí, 16. Você pode ajudar os irmãos? Eu vou dizer onde está. Está na Bíblia, tá, irmãos? Só o seu irmão aí. Viu, filha? Está na Bíblia. Você vai achar aí na Bíblia. A mãe entendeu. Entendeu? Eu pego você. E aí? Aí eu não dou. Aí depois o que acontece? Perde o celular, quebra, depois não dou mais. Pronto. Vamos lá. 16, diz assim. Versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos junto a Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno estava em tormentos. E o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for lá, e eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, por mesmo que ressuscite dentre os mortos. Uma passagem bem interessante, né, que às vezes as pessoas ficam assustadas quando se pregam sobre essa passagem, mas ela tem algumas coisas que... Obrigado, irmão. Tem algumas coisas que nós precisamos aprender e que nos ensina muito nessa passagem. Ela não está aqui escrita, ou Jesus disse ela, para nos amedrontar, ou para poder colocar um medinho na gente, né? Ao contrário, ele nos trouxe essa mensagem, essa parábola, justamente para poder nos alertar sobre determinadas coisas que precisamos também nos atentar enquanto estivermos nessa terra. E aqui, eu não quero aqui
usar os méritos, entrar nos méritos teológicos dessa passagem. Mesmo porque o tempo não nos permite. Eu quero aqui trazer para os irmãos algumas coisas que essa parábola tem a nos ensinar de uma forma prática do nosso dia a dia, né? Que às vezes a gente quer entrar nos méritos teológicos e esquece do principal, né? Que é as questões práticas, né? Estudar teologia é muito bom, aprender a Bíblia de forma teológica é muito bom, mas muito melhor ainda quando nós estudamos ela de forma prática. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, que ela nos ensina, ela nos fala sobre o nosso destino eterno. Ele fala sobre o que vai acontecer conosco após a morte. Né? Então ele traz aqui uma revelação para a gente aqui sobre isso. Nesse caso aqui, fala sobre chamado, agora sim eu posso usar um termo teológico, dizendo que ele é o chamado seio de Abraão. Né? Teologicamente falando, o que acontece aqui? Eles estavam no lugar que se viam um ao outro, né? Quem estava no seio de Abraão e quem estava no chamado Hades, né? Que é o lugar intermediário dos mortos. Foi um lugar que foi destinado para o intermediário dos mortos. Porque dentro de uma linguagem teológica existem 3 tipos de inferno: o Hades ou Sheol, né? Como diz assim no hebraico ou no grego, existe o Tártaro e existe também o Geena. Quem que é o caso aqui? Hades no grego, Sheol no hebraico, que é o lugar intermediário, que inclusive estão ainda os mortos que a qual não aceitaram Jesus. O que é o Tártaro? O Tártaro, segundo a Bíblia Sagrada, é um lugar onde estão aqueles tipos de demônio que a qual não tem controle sobre incontroláveis, que eles foram levados para lá e guardados lá, porque se eles forem soltos, meus irmãos, vão fazer uma barbaridade, né? Os que já fazem, imagine esses, né? Imagine isso. E o que é o Geena? O Geena, sim. O Geena é o lugar, o inferno, aonde vão viver as pessoas eternamente. Ainda, ninguém foi para lá ainda. Mas uma coisa que nós aprendemos aqui, que o lugar eterno, o que é a morte? Muitas pessoas pegam aí que morreu, aí vai passar um processo, outros vão vagar, vão fazer uma série de coisas, mas eu quero dizer para os irmãos que, segundo Hebreus, capítulo 9, versículo 17, fala que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois da morte o juízo. Então, morreu, acabou. E quando estivermos nesta terra, precisamos entender que temos ainda oportunidades, que ainda vivemos dentro dessa oportunidade, mas após a morte, acabou as oportunidades. Por isso que o desespero de nós cristãos e ver pessoas vivas e a qual andam no mundo, ela tem que ser grande. Não é por nós querendo esperar por ver o meu parente estar lá no mundo, porque se ele morrer hoje, ele vai para o Hades. Eu tenho que me desesperar, porque quando eu vejo alguém no mundo que a quando aceitou Jesus, ele vai morrer hoje, ele vai para o inferno. Então nós temos essa ciência. É por isso que nós temos que ficar desesperados mesmo para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Eu fico vendo, às vezes, os colegas, alguns dos meus parentes, meu Deus do céu. Pai, como a nossa irmã aqui, Irene, falou sobre o seu filho, eu creio que esse é um desespero, não é que venha de cadeira de roda, mas importante é que venha, né? Porque o desespero é grande, eu vejo isso na irmã Irene, isso, né? O desespero de ele não morrer sem Cristo. Senhor, não é que aconteça as coisas que for possível, mas que venha. Porque o nosso desespero é que ninguém dos nossos parentes vá para o inferno. Então, o destino eterno, ele é real. Ele existe. Não tem como fugirmos dele. O inferno, segundo a Bíblia, Jesus ensinou, não foi destinado para o homem. Foi para o diabo e os seus anjos. Ele não fez o inferno pensando no ser humano. Ele fez o inferno como um lugar destinado ao diabo e aos seus anjos. Quando ele fala ali,
Se não me fala memória, alguém vai me escutar essa mensagem, pode até me corrigir depois, né? O Geena, na verdade, ele dá uma ideia de lixo. Lixo lá no deserto, eu esqueci o nome do raio do deserto agora, né? Não sei se é Enchede, um negócio assim. Mas existe um lixão lá na Palestina que tem essa conexão com o nome Geena. O que é o inferno, na verdade? Aqui, vamos escutar, tirando forma teológica, usando uma forma prática. É exatamente o lixo de Deus. Então, quer dizer que todas as pessoas que vão para o inferno, eles vão como se fosse um lixo. Né? E quem vai para o céu, vão para um lugar mais agradável. No caso aqui, né, ainda existia o seio de Abraão. Não sei se a questão, a parábola é apenas para poder a gente dar uma ideia do que é o céu e o inferno, porque existe muita indagação sobre essa parábola, mas eu estou falando sobre a realidade dela, que nos mostra a diferença dos que andavam sem Cristo e dos que andavam com Cristo. E aí, uma coisa que nós podemos aprender aqui é que a questão a outra é a recompensa da fé. Quem crê, ele já está sendo salvo. E não é que Jesus ensinou? Quem quer será salvo. Então eu vejo aqui que a diferença não é que Deus aqui está aqui falando que os ricos vão para o inferno. Se vocês ficarem ricos, fique tranquilo, não desespere, tá, gente? Só não esqueça do pastor Wagner, tá, por favor? Né? Não esqueça da gente, quer ficar rico? Lembre-se, opa, tá meu pastor lá, vou abençoar ele, né? Tô com milhões na minha conta, né? Vou abençoar o pastor. Fique tranquilo. Jesus não está aqui dizendo que os ricos vão para o inferno. Até quem vai me ouvir pode ficar dizendo, opa, então eu sou rico, vou para o inferno. Não! A forma aqui é a questão da fé. Como é que eu ando hoje? Será que eu ando mesmo pela fé? Até tem pobres que não tem fé. Não tem fé. E tudo que vai levar para o céu é a fé. Jesus disse uma coisa interessante no livro de Lucas, aqui não lembro exatamente, está escrito, vai falar assim, olha, quando eu vier, será que encontrarei fé nesta terra? Será que se ele viesse hoje para nós, para você, para mim, para nós no geral, ele vai encontrar fé em vocês? Vai encontrar certeza da salvação realmente em vocês? Vai encontrar realmente que vocês creem nele completamente mesmo? Ou vai achar em vocês alguma coisa que, né? Esse deve ser a nossa preocupação a cada dia. E aqui, o texto fala que tinha o seu lado de mordomia, a recompensa da terra. Né? Vivia num grande palácio, roupas finíssimas, vivia bem acomodado, usurpando da sua riqueza, ostentando ela, dizendo, tá vendo aqui? Né? Eu sou rico. Aí balançava o reloginho assim, tá vendo aqui? Relógio. Um dia eu estava vendo uma reportagem que tem relógio que custa 50 mil reais. 100 mil reais, meu Deus do céu. Eu vou encontrar um relógio de 100 reais, eu já fico com pena de dar o dinheiro de 100 reais no relógio. Imagine 1000. Não. Eu não quero isso nem. Se me der, eu vou logo vendo, né? Mas pessoas ostentando as suas riquezas. Deus não se agrada disso, né? Deus ele quer que nós viemos exercitar a nossa fé. Por isso que às vezes Deus não nos dá aquilo que Ele quer dar. Você imagina que Deus olha para você, vê você com dificuldade e não quer abençoar você grandiosamente. Te dá várias coisas boas. Não, Ele não quer. Mas tem hora que Deus, por amor e por misericórdia e por graça, às vezes Ele permite que a gente passe por algumas adversidades, por algumas escassez, para que a gente não venha perder justamente isso, a fé. Né? A fé. Porque quando perde-se a fé, a gente perde muitas coisas boas com Deus. E aqui está uma diferença entre um e outro aqui, né? Enquanto estava lá o rico se ostentando da sua riqueza, o meu amigo Lázaro estava, né, numa situação crítica, miserável.
a ponto do cachorro lambê-lo. E vemos a diferença ali. Né? E que me chama a atenção aqui é que Jesus menciona o nome do pobre, mas o nome do rico, né? O rico ninguém sabe o nome dele, mas o nome do pobre se chamava Lázaro. Isso quer dizer que Deus, quando vê a gente vê a nossa fé em dia, Ele vai lembrar do nosso nome. O nome tem um poder muito grande, né? Quem é Rosângela? Quem é Silvio? Almir, né? Olha só, já vai lembrar do nome. Pô, eu lembro. Aquela bênção lá na igreja. Né? Agora eu lembrei mesmo, Moreno, seu nome, viu? Estava dizendo que eu ia esquecer de novo o nome da senhora, eu lembrei, viu? Quem falou quebrou a cara agora, né? E vai lembrando os nomes, o nome tem essa importância, né? Por exemplo, agora parou com isso, né? Agora as mulheres têm elas podem escolher se querem ou não o sobrenome do seu marido, né? Antigamente, tinha que ter um nome lá, né? Eu logo peguei a minha esposa e bota Dias nessa mulher aqui, bota Dias nela, né? Hoje ela tem Dias, né? Hoje eu botei um Dias nela que ela ficou forte mais ainda, né? Então tinha essa exigência. Então, porque o nome é muito forte, né? Até os antigos, quando colocavam nomes, eles escolhiam o nome, por exemplo, vou dizer isso biblicamente falando, nome de pessoas que tinha um seu significado. Tanto que Deus valoriza tanto o nome que quando Jacó estava naquela pendência com ele, o que ele faz quando ele se reabilita com Deus, quando ele se conserta com Deus, ele muda o nome de Jacó para quê? Israel. De subornador, de mentiroso, agora vai ser chamado Príncipe de Deus. O nome tinha essa importância. E aqui, o rico não tem nome, mas Lázaro tem nome. Então, aqui, Lázaro, agora, quando morre, ele recebe a sua recompensa, como é dito aqui. Recebe a recompensa, qual é a recompensa? De estar com Deus, de estar ao lado de Deus. E aqueles que se ostentavam nessa terra, então aqui Jesus dá uma analogia sobre as questões que tudo que está nessa terra não devemos nós ostentar. Sim, usufruir. Usufruir é uma coisa, ostentar é outra coisa, né? Usufruir é você se beneficiar enquanto está te dando, mas para também viver, como nós podemos aprender aqui nessa noite, para ajudar também outras pessoas. Você sabe para pensar, por que Deus me abençoou, né? Pergunte para Deus, com cuidado, e Deus vai te responder da seguinte forma: eu te abençoei para que você venha abençoar outras pessoas. Eu te ajudei para que você venha ajudar outras pessoas. Até aqueles que são tidos como seus inimigos, que maltrataram você, lembra? Que acabaram com você, que humilharam você. Eles estão lá na miséria agora. E Deus sustentou você para também ajudar, inclusive, essas pessoas. Abençoar também essas pessoas. E agora estava aqui a situação, tão rico. O que ele faz? Ele começa a se preocupar, só que essa preocupação já não tem mais efeito. É por isso que eu falo, enquanto estivermos aqui nesta terra, as nossas preocupações têm efeito. Eu digo sobre as pessoas que não são crentes. Ela tem efeito. Como diz aqui, os irmãos falaram, eu estou com meu filho assim, a meu prédio está assim, você deve se preocupar sim, porque para eles não irem para lá. Mas chegar lá, não tem mais preocupação. Não vai ter mais efeito. Quantos, não sabemos isso, nem quero saber, né? Estão nesse momento lá, pensando que tiveram as oportunidades, mas eles não aproveitaram elas. Até mesmo pessoas que estavam dentro da igreja, frequentando a igreja, não aproveitaram elas. Estão lá, lamentando. Aqui nós aprendemos que existe um tipo de pregação, um tipo de oração, que ela nunca será ouvida.
Então, porque o que o rico faz aqui é uma oração. Vai lá, Abraão. Vai lá, eu tenho 5 irmãos. E vai lá avisá-los para que eles não venham para cá também. Vai lá, manda Lázaro pregar para eles. Não. Ele lá tem Moisés, tem os profetas. Nossa linguagem hoje tem a igreja. Tem os pastores. Tem a palavra de Deus. Se eles quiserem ir para lá, eles precisam entender que eles precisam aceitar Jesus como seu Salvador. É um cuidado que tem que ter. E nós temos ciência disso aqui hoje. Nós já lemos sobre isso. E precisamos sempre estar atentos que pessoas um dia irão para lá. E outra coisa que também devemos também que nos ensina aqui essa passagem, essa parábola, sobre a importância de viver em comunhão uns com os outros. Irmãos, se nós não entendermos o que é comunhão, nós não vamos no céu. Fico imaginando aqueles que gostam de ficar separados um do outro e até dizerem que não precisa ir para a igreja. Para que eu vou para a igreja? Não é? Eu sirvo Jesus em casa. Eu me preocupo com essas pessoas, irmãos. Sinceramente. Eu fico desesperado quando a pessoa fala isso. Meu Deus do céu. Eu não vou dizer que elas poderão não serem salvas. Não estamos aqui para julgar ninguém. Mas uma coisa que eles estão correndo o risco de não serem salvas. É um risco que se corre. De ficar em casa e não quiser congregar. Comunhão, igreja, é isso aqui. É estar aqui no convívio constantemente. A igreja não é somente estarmos somente aos domingos, estarmos na quinta-feira. Nós temos lá os pós-culto, tanto aqui na igreja como lá na casa dos irmãos e outros lugares mais. Temos ali, hoje, graças a Deus, antigamente não tinha, mas hoje tem o chamado WhatsApp, de nós fazermos a comunicação, de conversarmos. Irmãos, quer que eu seja sincero? Nunca faça isso comigo. E eu não faço com ninguém. Uma coisa que eu não gosto é de me enviarem mensagens encaminhadas. Não faça isso comigo. Um dia minha prima mandava isso para mim, eu disse assim, prima, faça mais não. Quando você quiser falar comigo, me chame no WhatsApp. Me chame no WhatsApp e converse. Bom dia, primo, assim vai. Vamos conversar. Vamos mandar de mensagem, porque a mensagem encaminhada, ela traz um efeito muito negativo. É que eu estou aqui com vários contatos e aqueles clicos todo e mando aleatoriamente. Eu não estou sendo pessoal. Para você também. Eu não estou sendo pessoal. Comunhão é fazer mensagem pessoal. Né? Esse dia ontem, uma maneira mandou uma mensagem diretamente para mim. Acho legal. Aí eu respondo. Meu irmão, estou aqui junto. Né? Lembrando aqui daqueles caldos lá que sumiu tudo, eu estava aqui lembrando do caldo, eu vou lá comer um caldo, eu lembrei do senhor aqui agora. Então, irmão, mas a gente vai, sabe, numa brincadeira, a gente vai sempre nos comunicando. Tem pessoas que você manda mensagem não se atende, não atende você. Né? E a gente fica mandando mensagem, porque o dedo está aqui, senhor, irmãos. O dedo fica mandando mensagem, não atende, minha vontade de ir lá enforcar, e fala assim, Jesus, abençoa essa vida. É brincadeira, mas entendeu, amado? Porque a mensagem encaminhada, ela não transmite uma verdade que você está querendo mandar para alguém. Nós precisamos ter essa... mas pastor, eu tenho 1000 contatos. Então não manda para ninguém, então. Se você não pode mandar mensagem, não pode falar pessoalmente para 1000 pessoas, então é melhor que você não mande, porque você não está mandando. A comunhão é muito importante mesmo para a igreja. Ela faz parte do que Jesus veio trazer com a sua mensagem da cruz, que é viver um em comum com o outro, viver em paz um com o outro, mesmo que tenha as suas dissensões, mesmo que tenha as suas diversidades de pensamentos, mas uma coisa é certa, nada pode mudar isso de nós.
Outra coisa que nós aprendemos também aqui, a importância da solidariedade. Em que o nosso amigo Lázaro sofria? Com fome. Enquanto o rico estava feliz da vida. Feliz da vida. Porque tinha o que comer, o que beber. Né? E, inclusive, eu não fiz compra não, tá, gente? Eu vou fazer compra para poder trazer o quilo aqui, que quando eu chego para aqui eu lembro do quilo, né? É isso aqui também. Trazer os quilos para ajudar outras pessoas a se alimentarem. Isso é ser solidário. Nunca dê dinheiro na rua, conselho dos irmãos. Quando você dá dinheiro na rua, você não sabe a origem disso. A não ser que você chame a pessoa uma vez, eu vou chamar quem, sabe, Silvio? Tô com fome. Ah, tá com fome? Vamos dar na padaria? Rapaz, o cara me faltou me xingar, meu irmão. Ele queria dinheiro. Ah, é? Você quer dinheiro? Então, saia daqui. O outro foi lá, eu queria comer um salgado, eu fui pagar o salgado para ele. Aí ele foi, deu um bolinho para ele, não, eu queria coxinha. Falei para ele, você sai daqui agora em nome de Jesus da minha frente, entendeu? Antes que eu dou uns carcudos em você, rapaz. Tem pessoas que não tem como ser solidário, né? Mas vamos lá, mas a solidariedade é importante. A outra coisa também que aprendemos também nesse texto da parábola, a importância da mudança, que tem que ser agora. Ou eu mudo agora, ou eu vou correr risco de perder eternamente a minha vida com Deus. E vamos aproveitar agora. O que eu tenho que mudar? Vamos mudar. A cada mensagem que você lê, Deus está nos dando um flash, um fragmento, o que nós temos que fazer na nossa vida cotidiana. E mudança. Temos que mudar. A mudança tem que existir a cada dia. Ah, pastor, eu escutei a palavra. Não escutou, não. Porque você nem falaria isso. Porque nós temos que mudar a cada dia. Mudar a forma de pensar a cada dia. Não permitir que nada venha nos prender a esta terra. E para terminarmos, a importância da fé e da palavra de Deus. Nós falamos aqui, enquanto estivermos nessa terra aqui, temos que valorizar o que nós temos em mãos. Valorizar. E quando nós valorizamos isso, nós estamos aprendendo a cada dia. O aprendizado hoje é para todos, sem diferença. Não é porque você estudou muito que você sabe muito. Não. Nós estamos aqui em forma de aprendizado. Eu estava agora há poucos olhando um status de uma antiga colega de trabalho que o filho dela é autista. É autista, né? E ele pregando. Fiquei encantado com aquilo. Mas pregando bem, né? Não é qualquer pregação, não. Os meninos estão, né? E a gente, na verdade, quando vê tipo de pessoas, assim, esses dias atrás eu estava muito pensando sobre isso. A gente orar mais sobre isso, né? Ontem mesmo eu estava com o irmão Neres, para estudarmos já uma escadinha para cá. Para começarmos a pensar em fazer construções aqui em cima, justamente para podermos pensar um pouquinho em pessoas que vão vir futuramente para a igreja, que precisam de umas salinhas especiais. Que tem autista, mano, que não consegue conviver no meio do povo. Né? Até o nosso som tem que ter muito cuidado com eles. Não gritar muito, né? Se for daquelas igrejas, né, Silvio? Não vai ficar nunca na igreja, né? E com muito cuidado, né? Sabemos lidar, fazer um culto, ou já adaptarmos um culto, justamente para podermos, quando essas pessoas autistas estão na igreja, os pais ficarem mais tranquilos e assim puderem cultuar o Senhor com tranquilidade na igreja. Quantos pais hoje não vão para a igreja porque os seus filhos são autistas e eles não, e em alguns casos não têm paciência e o som é alto, o cara prega
parece que está batendo em alguém. Eu passei numa igreja, eu olhei. Não, irmão, sinceramente, eu olhei para dentro do culto. Se tá acontecendo alguma briga. Eu parei, irmão, eu parei. Eu falei, gente, aí, tem alguém brigando lá dentro? Ah, não, é o culto. Ah, é o culto, né? Mas parece que tá brigando, irmão. Parece ter uma discussão, porque o cara tá brigando com alguém dentro da igreja. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Prepararmos mais para isso. Lembrar, amados, que nós temos um dever nessa terra. É de abrir as portas para todos que vão entrar aqui dentro. Sejam eles autistas, que é um trabalho que tem que ter muita atenção. Pessoas que vivem na prostituição. Pessoas que vivem no crime. Só não saiu agora. Pessoas que vivem em todos os níveis dessa terra. Essas pessoas, se continuarem lá, elas vão para esse lugar. Elas vão para o Hades. E nós não podemos deixá-las ir para lá. Pode ser. Qualquer conhecido de vocês já fala assim, irmãos, aqui nós temos que nos preparar para isso. Preparar espiritualmente, nos preparar emocionalmente para aceitar essas pessoas. Porque elas não podem ir para o inferno. Eu me lembro uma vez que tinha uma pessoa que era homossexual. E foi pro gabinete lá tal. E começou a conversar com pastor. Eu não consigo sair dessa vida assim. Consegue sim, rapaz. Consegue sim, meu mano. Vai lá. É só você colocar Jesus na sua vida, rapaz. E não sei o que sucedeu com ele depois. Uma vez ele me ligou. Pastor, eu tô muito triste, pastor. Fala, meu querido, por que você está triste, meu amado? Mataram meu namorado. Aí brinquei com ele, aí falei assim, rapaz, quem sabe é Deus te chamando agora, Deus está te chamando para largar essa vida, meu irmão. Vem cá, vem para Jesus. Deus te ama, rapaz, estou aqui para te abraçar. Então, temos que saber lidar com situações assim diversas. Em muitos lugares, as pessoas não entram, amados. Sabe por que não entram? Porque, infelizmente, existe a criminalização, existe o preconceito. Até da parte de nós que somos cristãos. Quando nós olhamos, pessoas julgam, tem pessoas que olham, tem crente, né? E começam a discriminar essas pessoas de imediato. Nosso papel aqui não é esse. Jesus nunca fez isso. Jesus, em todas as áreas possíveis, se nós formos observar, ele sempre dava atenção a esse tipo de pessoas. Você tem uma ideia? Uma pessoa com lepra, segundo a lei, dizia que não podiam tocar. Se eu tocasse alguém que tivesse lepra, eu teria que também me afastar agora da sociedade, como os leprosos faziam, para poder buscar a purificação. E veio o leproso desesperado. Amados. E ele desesperado vai lá, se joelha aos pés de Jesus e Jesus toca nele. Pronto, os discípulos pensam, já era. Perdemos o mestre. O mestre agora vai ter que, né? Vai ter que agora se isolar agora, né? E imediatamente aquele homem diz, Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. Ele toca no leproso, o leproso é purificado. Ninguém precisou mais ir lá se esconder mais. Ninguém mais precisou mais ir lá, ficar fora do convívio social. Tanto que tocou, como que já estava na situação crítica. E é isso que Jesus quer nos ensinar. Eles estão destinados ao inferno. Eles estão caminhando para o inferno. Estão caminhando para viver longe de Deus eternamente. Mas nós temos ciência hoje que nós podemos trazê-los de volta. Não vamos permitir que eles cheguem lá embaixo e lembrem que eles poderiam estar aqui. Vamos lembrar agora que eles podem estar aqui enquanto ainda estão vivos. E não é esse o nosso papel. Quantos estão agora orando uma oração que nunca mais serão ouvidas? Mas nós estamos aqui orando com uma oração que pode ser ouvida.
Vamos interceder por essas vidas. Vamos orar por elas. Quando você passar por algumas pessoas nesse porte que nós mencionamos aqui, levante suas mãos e diz: Senhor, salva esta alma. Liberta essas vidas. Eu quero me antecipar aqui dizendo que com certeza vocês poderão ter esses encontros com essas pessoas. Pode me ligar na hora que vocês quiserem. Vou marcar a qualquer hora. Comigo não tem 9 horas para essas coisas. Não tem história para essas coisas. E não pode ser para amanhã, tem que ser para ontem. E não podemos pensar no dia de amanhã. Amanhã a gente resolve isso. Não. Resolve agora. Você precisa de Jesus agora. Você precisa de libertação agora. Não vamos mentir o que aconteceu com esse homem. Ele foi levado para lá. Talvez, não sei, foi uma parábola, mas não sabemos da onde Jesus tirou essa parábola. Eu praticamente ainda não... Eu pesquisei, mas também não encontrei a origem. Mas a certeza que nós temos é que essa palavra foi escrita apenas por um despertamento para nós todos. Hoje, temos um lugar já preparado, Jesus disse para aquele ladrão, para isso. Não sei se é esse aqui mesmo. Não sei se é esse. Ninguém pode afirmar isso, nem nenhum teólogo pode fazer essa afirmação firme. Existem conjecturas. Mas eu não vivo muito por conjectura, eu vivo aquilo que eu tenho certeza. Como eu não tenho certeza que paraíso e Hades seja para é a mesma coisa hoje, mas uma coisa é certa. Todos que morreram estão com Jesus aguardando o arrebatamento da igreja. Então por isso não precisa se preocupar. Tem que se preocupar agora que estão vivos. Como nós dissemos aqui inicialmente, o juízo vai vir após a morte. Antes da morte, existe possibilidade de salvação. Existe possibilidade de redenção. Então nós temos que nos preocupar agora com essas pessoas. Olhar para elas, ciente de que elas não têm necessidade de irem para lá. Não vamos aqui nos vangloriar quando uma pessoa morre sem conhecimento da palavra. Mesmo porque também não tem nem como dizer se ela foi para o inferno ou foi para o céu, né? Só Jesus sabe disso. Mas vamos fazer esse tipo de preocupação como a nossa irmã Irene estava aqui preocupada com o seu filho. Senhor. Não importa como é que ele vai vir, né, irmã Irene? O importante é que ele venha, mas que venha para o céu. O importante é a salvação. Eu também tenho a mesma mentalidade. Não importa como meus parentes vão vir para Jesus. O importante é que eles sejam salvos. Como foi cantado aqui hoje, né? O hino, ele foi... como eu falei, o culto todinho foi dentro do nosso assunto hoje aqui. A ditosa cidade. Quantos estão aí querendo... Imaginamos naquele dia, né? Naquele momento do céu, nos encontrarmos com todos esses que fizeram história aqui nessa terra. Como eu falei, Jesus é a parte física de Deus. Nós já falamos aqui um tempo atrás sobre isso. Moisés viu a sombra de Deus. Isaías viu alguém sentado sobre o trono. Ezequiel teve uma revelação de rodas sobre rodas e de alguém, de um som que estrondava o local onde ele estava. Daniel, ao ver Deus, ele desmaia. Tudo que eles viram, o que nós vamos ver, o que nós pregamos hoje, é muito superior do que eles. Porque eles viram apenas alguém, uma sombra. Não vamos ver Jesus face a face. Que coisa melhor do que isso? Ele veio se revelar até nós, irmãos.
Ele veio pessoalmente, ele desceu do céu. E tem uma turma de gente aí, religiosos, que querem dizer que Jesus é isso. Jesus não é nada disso que eles falam. Jesus é Deus encarnado. Ele é a parte física, que a qual vemos na pessoa de Deus. E é isso que nós devemos dizer para essas pessoas. Eu sempre digo para o meu cunhado, esse dia eu estava conversando com o meu cunhado, ele me mostrou um vídeo, que eu não vi o vídeo ainda, irmãos. Quem pareça. Ele mandou um vídeo lá de uma certa igreja aí que estão dizendo que ela diz que é de Deus, mas a doutrina dela se opõe à Bíblia, é uma coisa estranha, né? E aí eu comecei com isso, olha, eu particularmente, você é crente, sim. Bom, o que você pode dizer se é crente ou cristão? Eu pergunto para a pessoa. Não, porque eu sou seguidor dos princípios de Cristo. Porém, a minha igreja, onde eu congrego, eu estou regularmente ali, se chama Ministério Fluir em Cristo. Mas eu sigo, não é a teologia do pastor lá, que acabou que sou eu mesmo, né? E nem a teologia do pastor presidente. Eu sigo uma teologia chamada seguidor de Cristo. Que sabia que quando você responde assim, você acaba com qualquer discussão, qualquer discussão religiosa. A minha religião é melhor, a religião do Fão é melhor. Fogem da discussão denominacionais. A minha denominação é melhor do que fulana, do que cicrano, não, a gente foge de tudo. Porque nós estamos nos focando no princípio de Cristo. E essa é a pregação que eu devo fazer lá fora. Olha só, se você quiser visitar a nossa igreja fica ali na Rua das Rosas, lote 3, quadra 20. Depende do sentido, fica depois do Fula ou fica antes do Fula. Aí você explica. Nós ali somos uma denominação. Que não quer dizer muita coisa não, gente. Entendeu? Mas aqui estamos ali, pregando os princípios de Cristo, que já é alguma coisa, já valia alguma coisa. Então, quando nós missionamos ou trabalhamos assim, fica mais fácil. Aí você não vai ficar como aquele ostentando denominação, ostentando o maior crente, não. Apenas deixar eles à vontade. Quiserem vir, serão abraçados, terão atenção, e com certeza terá também ensinamentos. Vamos nós nos despertarmos a cada dia, irmãos, sobre esse problema que vive o povo lá fora. Eu estou com uma linguagem diferente aqui. Eu vou ler na minha linguagem aqui, que eu apenas memorizei a linguagem antiga, né? Provérbio 24, 12. É um 24:11, tá bom? 24:11. A irmã estava pregando lá na casa do irmão Neres. De imediato me veio esse versículo, a lembrança desse versículo. Interessante, né? Minha lembrança dele, eu fui abrir para poder ver se é isso mesmo. Diz assim, olha só o que diz esse versículo. Vou ler a linguagem que está aqui na minha Bíblia, que é a linguagem que eu memorizei, como repetir, né? É uma memorizagem antiga, da corrigida ainda. Olha que diz, liberte os que estão sendo levados para a morte e salvem os que cambaleiam ao serem levados para a matança. Esse é o trabalho nosso. Libertar essas vidas. Salvar, tirá-las de lá. Estão levados para a matança. Estão cambaleando para irem para a matança. O que estão destinados à morte. A morte até, porque a morte aqui no hebraico está dizendo exatamente há uma vida sem retorno.
Não tem mais, a morte não tem mais retorno, mano. Não adianta que ninguém vai. Os espíritos estão aí dizendo, os adeptos do Allan Kardec, dizendo que a alma vai vaguear, depois vai encarnar. Isso é mentira. Isso é mentira. Os católicos dizem que vai ter o purgatório, aonde vão passar por um processo, que depois do processo podem ir para o céu. É mentira. A Bíblia diz que uma vez mortos, uma vez passou pela morte, vai vir o juízo. E nosso trabalho é libertar os que estão levados para a morte e salvar os que cabaleiam ao ser levados para a matança. Mas você viu o versículo 10? O que diz aí? Olha que interessante o versículo 10. O texto que a nossa irmã Irene leu aqui, no Salmo 46, né? Você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Por que ele é fraco na hora da angústia? Porque não está segurando naquele que tem o poder, que é Jesus. Então, não se fraqueja na hora de angústia. Eu sei que muitos de nós aqui, irmãos, passam por diversas adversidades, vários problemas. Temos pessoas que, às vezes, como a nossa Irene aqui, eu estou antecipando, desculpa eu usar essa como exemplo, tá, irmã Irene? Mas o texto tinha, a pregação foi em cima disso, né? Se afasta de mim, total. Existem muitas coisas que vamos passar. E Deus, como disse para ela, Ele está dizendo para todos nós a cada dia. Ele quer que nós entendamos que essas pessoas também merecem a salvação. Deus a repreendeu, né, irmã? Porque ela falou que queria logo que passa o cerol, né? Né? Aí Deus disse, olha, né, irmã? Deus disse, opa, não é assim não, filha. Calma, você que está nervosa, filha, né? Calma. Não. Calma, filhinha. Né? Calma. Aí o senhor foi, quer dizer que preferiu afastar. É assim, amados. Não, mas o sentimento dela é de costas de todos nós, irmãos. Quando passa por dificuldade, porque quem está no fogo é que seja o calor do problema. Não tem que julgar ninguém. Porque na hora da afeição, você está convivendo com pessoas que a qual está sendo usada pelo diabo para poder acabar com a tua fé, acabar com a tua paz, o que você quer ser, faça o cerol. Acaba com isso logo. Esse é um sentimento, e Deus entende isso. Calma, gente, não fique desesperado quando você pensar assim. Deus entende isso. Ele vai te fazer entender. Aí vai ser, filho, filha, dá 3 soprinhos, dá. Agora posso falar contigo? Calma. Ele também, também merece a salvação. E assim, irmãos, precisamos aprender com essa palavra de hoje.